Vamos lá, gente. Vamos estudar o que acontece no empuxo. O empuxo aqui a gente vai usar. A gente construiu essa ideia do princípio de Arquimedes antes para conseguir construir a ideia do empuxo agora, certo? Vamos lá. Vamos construir essa ideia juntos. Vem cá. Deixa eu explicar o que acontece. O que é o empuxo, então? Vamos começar do começo, detalhadamente. A gente tem aqui um recipiente cheio de água, água parada, hidroestática, né? E dentro dessa água, o que a gente vai fazer? A gente vai como sublinhar essa formazinha, ela remete a uma quantidade de água que foi destacada, certo? A gente não tirou isso daí, a gente só destacou essa quantidade de água para estudar o que acontece com ela, certo? Essa quantidade de água, a gente já viu que nos diferentes níveis dos pontos dessa quantidade de água, ela vai sofrer pressões diferentes, certo? No nível de baixo, como existe uma coluna de água maior pressionando ela, a pressão vai ser maior, certo? Porque a pressão depende da coluna do líquido pressionando, do fluido pressionando, e já isso daí, certo? E esse desenho representa isso, certo? Aqui, o que a gente vai usar como ideia? Já que esse copo de água está parado, não existe movimento, quer dizer que o equilíbrio por definição física nos diz que a resultante das forças é igual a zero, certo? E o que está acontecendo aqui? Essa massa de água, essa quantidade de água, ela tem uma massa, certo? Então, tudo que tem uma massa no campo gravitacional vai ter um peso, tranquilo? Esse aqui vai ser o peso da água. Vou botar peso H2O, certo? E o que acontece aqui? O empuxo, gente, ele vai ser a força de sustentação contrária a esse peso. O módulo dele vai ser igual a esse peso da quantidade de água. E ele é originado por essa diferença de pressão que acontece nos diferentes níveis da quantidade de água, certo? Deu para entender mais ou menos? Vamos escrever isso aqui matematicamente. O empuxo, ele vai ser igual ao peso da água. Ao peso da água. O que quer dizer o peso? O peso ele é nada mais nada menos que o produto entre a massa de algum corpo vezes um campo gravitacional. E a gente já fez esse pensamento aqui. A definição de densidade aqui é a massa vezes volume. A gente vai simplesmente reescrever essa massa aqui como sendo massa e volume para o outro lado, multiplicando. Massa é igual a densidade vezes o volume. É isso que é um outro jeito de escrever a massa, certo? Então a gente vai ter que o empuxo ele é igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade, certo? É simplesmente se igualar o peso dessa quantidade de água que a gente tirou, que vai ser igual ao empuxo, por causa que o corpo está em equilíbrio, então ele precisa existir uma força para equilibrar esse peso, porque existe já esse peso. E se não existe esse empuxo, quer dizer que o corpo simplesmente irá para baixo, mas não é o que acontece, certo? Então, esse empuxo, vou escrever aqui, Ezinho, ele é igual ao peso, ele se equilibra com o peso. Agora, aqui está a grande questão do empuxo. Vamos imaginar assim, gente. Esse empuxo, ele acontece em questões da quantidade de água que a gente deslocou. Ele acontece de acordo com essa quantidade de água aqui. E para essa quantidade de água fora dessa destacamento que a gente fez, ela não sabe se o que a gente está analisando ali é o peso de uma quantidade de água ou o peso de um outro corpo, certo? Então, a água por si inteira não vai distinguir se é uma quantidade de água imaginária ou se é uma pedra, por exemplo, que a gente coloca dentro dessa quantidade destacada. E se a gente colocasse uma pedra nessa quantidade de água, a própria água não ia discernir entre o peso da água e o peso da pedra. O que ia acontecer? Como a pedra é mais pesada do que uma água, o peso aqui seria maior. Vou desenhar, vou usar na página e desenhar ele um pouquinho maior. Aí, deixa eu... Só que o empuxo que acontece nesse corpo, ele é igual ao empuxo que acontece na quantidade de água que a gente deslocou, certo? Que a gente deslocou, que a gente destacou. Aí, certo? Então, o que acontece? Digamos que a pedra tenha 10 quilos, vamos exagerar. 10 quilos de pedra a gente coloca ali. Então, existe uma força de 100 newtons para baixo. O que a gente vai sentir quando a gente colocar essa pedra é que, como existe uma força de sustentação, a força que tu vai precisar para levantar essa pedra, digamos que esse impulso seja de 30 newtons, eu estou escrevendo de vermelho aqui, digamos que esse impulso seja de 30 newtons,
A força que a gente vai precisar para sustentar, para erguer essa pedra vai ser de 70 newtons, certo? Porque vai ter um empuxo que já vai estar deixando o corpo mais leve, certo? Esse é o motivo de por que as pessoas elas parecem mais, conseguem carregar as pessoas em uma piscina, por exemplo, certo? E além disso, apesar disso, a primeira coisa que a gente nota é o nível da água que ele aumentou, certo? Tudo bem? Ele vai vindo aqui, 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 retinho, depois ele aumenta. Não é por notação, não. Não é por coincidência, não. Porque imagina, ali a gente estava estudando uma quantidade de água. Então era água dentro da água. Mas quando a gente coloca um corpo diferente da água, que ocupa um volume diferente, pelo princípio da Arquimedes, a gente vai ver que esse corpo vai deslocar certo volume de água. Ele vai deslocar a ponto de que, se esse recipiente estivesse cheio, ele poderia até transbordar essa quantidade do volume, esse volume da pedra que foi colocada ali, certo? É isso que basicamente é o empuxo, então. Vamos então sintetizar essas ideias. O empuxo arquimediano, remetendo à ideia de Arquimedes, é uma força de sustentação que se manifesta num corpo imerso num fluido. E ele é originado por essa diferença de pressão que acontece nos diferentes níveis, nas diferentes alturas das colunas de água que pressionam diferentes pontos. Seu módulo é igual ao peso da quantidade de fluido que foi deslocado. A gente deduziu isso aqui, que o empuxo é igual ao peso, por causa que o corpo em si só ele precisa de equilíbrio. Ah, uma coisa a mais. Se esse peso também fosse muito pesado, fosse muito grande, o corpo poderia até afundar. E é isso que vai definir se o corpo afunda ou não. É a densidade desse corpo que define se o corpo vai afundar ou não, certo? Porque o empuxo sempre vai estar ali, independente do peso. E num certo volume, a quantidade de massa que vai ter nesse certo volume depende da densidade do corpo. Então, se a gente destacar um volume, se o corpo for mais denso, vai ter mais massa. E vai ter, se tem mais massa, tem mais peso. E se esse peso for maior do que muito maior do que o empuxo, quer dizer que o corpo vai começar a emergir, vai começar a naufragar, digamos assim, vai começar a afundar, certo? Aqui está a nossa forma que a gente definiu. A gente disse que o empuxo ele é igual ao densidade do fluido vezes o volume, é volume do fluido deslocado, o volume que transborda, digamos assim, do nosso perímetro do princípio de Arquimedes. Ele pode ser visto também, que é a mesma coisa, do volume do corpo imerso no fluido, certo? É esse volume que a gente vai colocar na equação. E vezes a boa e velha gravidade também. Vamos exemplificar algumas coisas para deixar a coisa mais digerida, certo? Vamos ver. Numa situação de equilíbrio, qual é o valor do volume submerso? O que a gente tem aqui, gente? A gente tem um recipiente também contendo água. E a gente tem um bloco de 10 kg com uma densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico. A questão pede qual que vai ser o valor do volume submerso. Qual que vai ser, em questão do peso, quanto de volume vai submergir, vai ficar submerso nessa quantidade de água. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, como o corpo está em equilíbrio, a primeira condição para que exista um equilíbrio é que a soma das forças seja igual a zero. Então vamos escrever essas forças. Quais são as forças que atuam? A gente tem uma massa, 10 kg, que vai nos resultar 100 newtons de peso, certo? E como existe um volume desse bloco imergido na água, esse volume vai causar uma diferença de pressão que vai causar um empuxo, uma força de sustentação a esse corpo, certo? Esse empuxo aqui. E esse empuxo, ele vai ser igual ao peso, certo? O que é o peso? Vamos escrever o peso aqui em questões de massa, que são 10 quilos, vezes a gravidade. Eu não vou escrever a gravidade porque a gente vai cortar ela, certo? Porque qual que é a definição de empuxo? Definição não. A gente deduziu que empuxo é igual à densidade do fluido, vezes o volume do fluido deslocado, ou o volume do corpo imerso no fluido, vezes a gravidade, certo? Então vamos lá. A densidade da água, ela é conhecida e as provas vão dar também, as questões vão dar qual que é essa densidade da água, mas é bom lembrar também, ela é 1 grama por centímetro cúbico. E para transformar isso daí em quilograma por metro cúbico, a gente multiplica por 10 elevado a 3, ou por 1000, certo? A gente vai ter 10 elevado a 3. Vou colocar em grama aqui, depois a gente consegue. Depois a gente faz a conversão, certo? A gente vai ter a densidade da água vezes o volume que esse corpo ocupa, que é a nossa incógnita, que é a que a gente quer saber.
o volume de fluido transbordado, ou o volume do próprio corpo que está sendo submerso, vezes a gravidade, que é o fator aqui. Gravidade de um lado, gravidade do outro, a gente simplesmente cortar esse cara aqui, certo? A gente vai ter então que 1 sobre 1 vezes o volume é igual a 10. Isso então, se qualquer coisa vezes 1 é a mesma, a gente tem que o volume que foi deslocado por esse bloco, ele vai ser de 10 litros, certo, gente? Se a gente converter as coisinhas bonitinhas aqui, a gente vai ter um volume de 10 litros. Show? Esse vai ser o volume que vai ser deslocado na nossa questão. Show? Espero que vocês tenham